Irmãos, veio avante para nós lermos, com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, um capítulo do livro dos Salmos, que é o número 119. Nós vamos iniciar a leitura a partir do versículo 73 até o 88. São 2 parágrafos. As tuas mãos me fizeram e me afeiçoaram. Dá-me inteligência para que aprenda os teus mandamentos. Os que temem alegraram-se quando me viram, porque tenho esperado na tua palavra. Bem sei eu, Senhor, que os teus juízos são justos, e que em tua fidelidade me afligiste. Sirva, pois, a tua benignidade para me consolar, segundo a palavra que deste ao teu servo. Venham sobre mim as tuas misericórdias para que viva, pois a tua lei é a minha delícia. Confundam-se os soberbos, pois me trataram de uma maneira perversa, sem causa. Mas eu meditarei nos teus preceitos. Voltem-se para mim os que temem, e aqueles que têm conhecido os teus testemunhos. Seja reto o meu coração para com os teus estatutos, para que eu não seja confundido. Desfaleceu a minha alma, esperando por tua salvação, mas confiei na tua palavra. Os meus olhos desfaleceram, esperando por tua promessa. Entretanto dizia: quando me consolarás tu? Pois fiquei como odre no fumo, mas não me esqueci dos teus estatutos. Quantos serão os dias do teu servo? Quando me farás justiça contra os que me perseguem? Os soberbos abriram covas para mim, o que não é conforme a tua lei. Todos os teus mandamentos são verdade. Com mentiras me perseguem, ajuda-me. Quase que me tem consumido sobre a terra, mas eu não deixei os teus preceitos. Vivifica-me segundo a tua benignidade, então guardarei o testemunho da tua boca. Até aqui somente. Amém. Queridos irmãos, é uma oração. O salmista aqui fala com Deus. Ele inicia aqui no primeiro parágrafo que nós lemos, falando com Deus, reconhecendo que as mãos de Deus o havia feito, e o havia também afeiçoado. E ele pedia que o Senhor lhe desse inteligência para poder aprender os mandamentos do Senhor. Ele disse: os que te temem alegraram-se quando me viram, porque tenho esperado na tua palavra. Queridos irmãos, aqueles que vivem e esperam na palavra de Deus com fidelidade, interessado em conhecer e aprender os mandamentos do Senhor, quando são vistos por seus irmãos, transmite alegria. Os que veem sentem prazer, sentem alegria. Isto ocorre com todos nós. Quando encontramos um irmão, uma irmã que é fiel a Deus, e na aproximação, já a nossa saudação é de paz, porque saudamos com a paz de Deus. E o nosso diálogo sempre traz para nós consolação. Então há de haver sempre alegria nos encontros daqueles que são fiéis a Deus. E ele dizia assim: bem sei eu, Senhor, que os teus juízos são retos, e que em tua fidelidade me afligiste. Ele estava reconhecendo que o Senhor o havia afligido. E a aflição do Senhor era para bem seu, não era sofrimento. Paulo mesmo escreveu aos Coríntios
que a tristeza, segundo Deus, ela causa arrependimento, da qual ninguém sofre por se arrepender e reconhecer a misericórdia de Deus. A tristeza de Deus, irmãos, ela traz benefício para aquele que é entristecido por Ele, porque acaba reconhecendo os seus caminhos na sua vida. E depois pedia misericórdia ao Senhor: venha sobre mim as tuas misericórdias para que viva, pois a tua lei é a minha delícia. Convidava a voltar-se para Ele aqueles que temiam e aqueles que conheciam os testemunhos do Senhor. E fez um pedido importante, irmãos, que nós deveríamos sempre ter em mente: seja reto o meu coração para com os teus estatutos, para que eu não seja confundido. Glória ao nome do Senhor. Queridos irmãos, o coração reto perante o Senhor não traz confusão. Traz sempre firmeza no propósito de agradar a Deus. Porque aqueles que caminham em retidão têm o amparo de Deus em todo o seu viver. Mas ele dizia aqui: desfaleceu a minha alma esperando por tua salvação, mas eu confiei na tua palavra. Queridos irmãos, Davi, aqui não é Davi que escreve, é um dos salmistas, mas Davi também, ele fez uma declaração a Deus, irmãos, quando ele confiava na sua independência. Ele achou que estava muito bem, dizia na sua oração: tu fizeste forte a minha montanha e escondeste de mim o teu rosto. Então fiquei perturbado, porque ele se achava suficientemente à altura de viver sem o amparo e o auxílio do Senhor. Então o que é que fez o Senhor? Fez a montanha dele ficar mais inclinada, mais íngreme, e virou o rosto. Quando ele viu a dificuldade e procurou o rosto do Senhor, não encontrou. Então ele ficou perturbado. Glória ao nome do Senhor. Quando a alma se perturba, irmãos, e a nossa consciência começa a trazer nossos defeitos, e nós percebemos que a montanha que temos que subir é íngreme, e que nós não dispomos de força suficiente para subir, então é hora de voltar e procurar: Senhor, volta-te para mim, porque eu estou perturbado. Bendito seja o Senhor. O Senhor tem meios para trabalhar na nossa vida, irmãos. O Senhor chama a pessoa a esta graça, coloca ele no modelo, que é Jesus, o Cristo de Deus, e nos forma ali. E depois trabalha na nossa vida para a finalidade que Ele destinou, cada um para uma coisa nesta obra. Então, nesta oração, irmãos, que o salmista faz aqui, diz: os meus olhos desfaleceram esperando por tua promessa, que nunca chegava. Desfaleceram os olhos dele. Entretanto dizia: quando me consolarás tu, Senhor? Pois fiquei como odre no fumo, mas não me esqueci dos teus estatutos. Olha, irmãos, que comparação fez Davi. Odre era um vaso, que não existia naquele tempo vasos como nós temos hoje, embalagem de plástico, de metal. Metal até que havia, mas não era assim com facilidade. Então se guardava os produtos líquidos em um saco feito de couro de animal, geralmente do cordeiro ou até do cabrito. E este odre que ele fala que estava aqui no fumo, este fumo era a fumaça de algum fogão, de algum defumador que eles tinham, que gerava muita fumaça. Então, quando eles iam fazer o vinho, irmãos, antes eles preparavam o odre,
que era a embalagem, porque o vinho novo não podia ser colocado em odre velho, porque o vinho, ele continua se movimentando, mesmo depois de pronto, irmãos, ele ainda se move, aumenta o volume. E num odre velho, o odre não resiste, então tem que ser no novo. Então o que eles faziam? Matavam o animal, tiravam o couro, quase que como se desvestir uma roupa de uma pessoa, tirava o couro quase que inteiro, costurava, deixava somente uma boca, geralmente na perna do animal, que era ali o gargalo para encher. Mas aquilo era do avesso, então a parte molhada, úmida, ficava para fora, e a parte que tinha pelo, que eles tiravam antes, ficava por dentro. Mas aquilo, se deixasse ao tempo, apodrecia e ia cheirar mal. Então o que eles faziam? Penduravam aquilo, irmãos, num varal, em cima de uma fonte de fogo, ou um fogão, onde saía fumaça, sempre saindo fumaça, e defumava aquilo. E defumando, secava e não deixava a mosca pousar, não deixava apodrecer e conservava. Até que quando secava completamente, então ele podia ser usado. Por quê? Porque ele não cheirava mal, não apodreceu, resistiu todo o tempo da exposição naquela fumaça. Agora podia receber o vinho novo poderia crescer o seu volume, mas ele não ia arrebentar e não ia vazar. Então os irmãos vejam a sabedoria que estava em Davi, e que comparação bonita que ele fez. E ele se considerava então como sendo um couro de animal no avesso, costurado, para receber alguma coisa de Deus que ele não podia receber de imediato. Tinha que primeiro passar por esse processo, ficar lá pendurado, cheirando mal no começo, depois cheirando fumaça. Sabe lá quanto tempo ficava ali naquela situação para poder ser usado. Bendito seja Deus. E assim, irmãos, mas eu estou lembrando agora, irmãos, me permitam uma comparação, mas eu me lembrei, talvez já tenha até dito isso aí. Eu trabalhei nos anos 80 numa empresa, e nessa empresa eu cuidava da parte da fábrica e tinha uma grande fundição, que faziam peças de ferro e de aço fundido. Então, irmãos, como fabricávamos máquinas, as peças de grande importância, peças que deviam de suportar cargas enormes, mas não se deformar. Então o que é que nós fazíamos? Depois de fundida no modelo, estava perfeito. Está conforme o modelo? Está. O material é bom? É bom. Pode usar? Não. Então o que nós fazíamos? Deixava no pátio lá, no sol, na chuva, enferrujava, crescia mato, ficava 5, 6 meses lá no tempo. Quem olhava não dava valor nenhum, porque parecia um monte de sucata. Isso aí não vale nada. Mas para o dono, tinha um grande valor, porque ele sabia que estava lá, sujeito às intempéries, para que se acomodasse as moléculas, e depois, quando fosse trabalhar aquela peça, usinar, fazer furo, planar, retificar, ela suportava sem se movimentar, não rachava, não trincava, não deformava. Glória ao nome do Senhor. Às vezes acontecia, irmãos, pegava a peça perfeita da fundição, trazia para dentro, tirava as rebarbas maiores, agora vamos trabalhar nela. Quando estava planando uma face, de repente descobriu um buraco, uma falha na fundição. Os empregados olhavam e falavam, pode jogar na sucata, isso aí não presta mais. Mas vinha o dono e olhava, não, nós vamos recuperar. Escavava ali, fundia uma parte do mesmo metal, preenchia aquele lugar, planava outra vez e não perdia a peça. Mas quem não sabia, irmãos, olhava, achava que era tempo perdido. Ih, vai perder tempo com essa sucata aí, isso aí não vale mais nada. Mas o dono sabia muito bem o valor que tem.
Quantas vezes o odre estava pendurado, irmãos, num varal, em cima da fumaça do fogão, recebendo a fumaça. Quem não sabia o que era aquilo, viu aquele negócio tão feio, de uma aparência tão feia, não dava valor nenhum, mas não sabia que depois de seco, ele ia receber o azeite, receber a água, ou receber o vinho, coisas preciosas que seriam guardadas ali dentro. Quanta gente que está por este mundo, irmãos, pendurado aí na fumaça, abandonado, largado. A montanha dele ficou muito difícil, muito forte. Ele olhou, não viu mais o rosto do Senhor, mas estão por aí. E nós, que temos um sentimento de juízo, olhamos, isso aí não tem mais jeito. Essa pessoa, eu conheço, eu sei bem quem é essa pessoa aí. Não é assim? Mas aquele que fundiu no modelo, que é Cristo, ele sabe quanto custou aquela peça. Glória ao nome do Senhor. Pode ser que ela está passando por isso para se autoajustar, para depois ser trabalhada pelo Senhor. Por isso que Jesus disse: não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que medirdes, vos medirão a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu? Aí chamou-lhes de hipócritas. Tirem primeiro a trave que está no vosso olho, depois cuidem de tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. Glória ao nome do Senhor. E às vezes nós ficamos, irmãos, como odre no fumo. O Senhor vê que os nossos caminhos não estão muito bem e que nós estamos sentindo autossuficientes. O Senhor Jesus disse: sem mim nada podereis fazer. Mas tem hora que nós achamos que dá para fazer sozinho, sim. Já não precisamos mais de palavra, nem de conselho, nem de oração, e nem de conhecer a vontade de Deus. Aí vem lá o Senhor, olha, e Ele faz forte a nossa subida. Aí começamos a gemer, e tem gente que se ira com a situação, não sei porquê, dá até a impressão que Deus não sabe que eu existo. Eu acho que Deus se esqueceu de mim. Eu oro, não sinto a presença de Deus. Eu canto, não sinto alegria. Eu congrego, não sinto nada. É que a tua montanha está muito forte e que o Senhor virou o rosto por um momento. Mas a ira de Deus pode durar um momento, mas no seu favor está a vida. E hoje é noite do favor de Deus. Glória ao nome do nosso Deus. Quem é que pode caminhar neste mundo, irmãos, sem o Senhor? Quem é que conhece o caminho? Quem é que já passou pelas experiências de hoje? Você pode ter passado pelos teus negócios, mas você sabe o que será amanhã? O teu conhecimento, a tua esperança, a tua vivência, a tua espiritualidade, teu tempo de ministério, teu tempo de crente, a tua santidade, garante o dia de amanhã? Dá para dizer para o Senhor: Senhor, estou suficientemente preparado para enfrentar o dia de amanhã. Dá para dizer isto? Bem-aventurado quem disser agora: Senhor, sem ti nada poderei fazer. Bendito seja o Senhor que quer aparecer na nossa vida, irmãos. Quando o Senhor aparece na vida de um filho, de uma filha, os seus caminhos seus pés não resvalam no seu caminho. Caminha, se tem tropeço, o Senhor tira, se tem laço, o Senhor corta. E alguém está aqui hoje e há laço armado no caminho por onde tens que passar, mas o Senhor, que vê agora a tua dependência dEle, corta todo o laço, tira toda a pedra e todo o tropeço.
Santo é o Senhor. Por que a obra de Deus vem crescendo? Por que a glória de Jerusalém sempre está aumentando? Por causa da dependência do dono dela. O dia que nós acharmos que não precisamos mais, o dia que nós acharmos que temos que fazer um curso bíblico, preparar um discurso para pregar, conhecer a necessidade do povo para ensinar, então não precisamos mais do Senhor. Mas enquanto dobrarmos o nosso joelho e chorarmos na madrugada e dissermos: Senhor, apareça, Senhor, onde Tu estás, Senhor? E o Senhor responde agora: eis-me aqui. Dá para perceber que o Senhor está aí? Quem é que está sentindo que o Senhor está aí contigo? Santo é o Filho de Deus. Davi, irmãos, percebeu a sua fragilidade e dizendo: no sepulcro, Senhor, quem te louvará? Estou em ponto de morrer, eu faço nadar a minha cama em lágrimas. Porque ele tinha errado, e Davi errou muito, mas ele tinha um detalhe importante: dependência e humildade perante o Senhor. Homens de Deus, mulheres de Deus, moços e moças de Deus, crianças de Deus, sejamos todos dependentes dEle, porque Ele assumiu um compromisso conosco. Jesus disse: não vos deixarei e não vos desampararei, estarei todos os dias convosco. Então, queridos irmãos, quando nós queremos andar sozinho, acontece isso aqui: o Senhor vira o rosto, não olha mais e larga a gente na fumaça. Os irmãos já passaram dirigindo o carro, por exemplo, numa estrada quando é tempo de inverno e tem muita queimada, e às vezes tem 200, 300 metros de fumaça na estrada, a gente perde a visibilidade, não é assim? Quantos acidentes acontecem? Porque está dirigindo, não vou parar aqui porque pode vir alguém e bater atrás, vou ter que atravessar, e entra naquela fumaça. Se estava com a janela aberta, a fumaça entra dentro do carro, a gente se afoga, não é? Quem tem bronquite logo ataca, e nós ficamos atordoados, porque viver na fumaça não é fácil. Crente que está na fumaça hoje, pendurado aí esperando o que vai ser contigo, o Senhor te avisa: quando você estiver preparado, eu vou te tirar e vou te encher de coisas preciosas. Pode ser que agora, irmãos, pela virtude da palavra, o Senhor vai e desprenda alguém de onde está pendurado e traga, e abra então, irmãos, o seu gargalo e encha daquilo que é de Deus. Quer que o Senhor te encha de azeite? Quer que o Senhor te encha de água? Quer que o Senhor te encha de vinho? Abra agora o teu coração e espera que nesta comunhão aqui, irmãos, a glória de Deus está aparecendo, estão glorificando a Deus, estão chorando. Pode ser que agora já estão abertos: encha-me, Senhor. O Senhor nos encherá daquilo que é dos céus, querido. Bendito seja Deus. Quem é que pode resistir os dias que estão aí por vir, irmãos? Só temos previsão de coisas ruins, não há previsão de sucesso, de progresso, de grandeza, de alegrias, de prazeres para o pecador. Tem os prazeres momentâneos, as felicidades momentâneas, mas para os que querem se salvar, se você conseguir ver agora o projeto de Deus na tua vida, veja se tem prazeres, festas, grandezas, exaltações. Pode olhar. Se você tiver comunhão com o Senhor, Ele te antecipa e deixa você ler a próxima página da tua vida. Quer ler? Quer ler a próxima página da tua vida? Então o Senhor vai te dizer alguma coisa: aflições, tristezas, angústias, dores, enfados. Quer saber o outro lado? O lado daquele que está dentro do odre? Alegria, virtude, poder, esperança da vida eterna, dons,
E se aceitares agora na tua comunhão, quem sabe não desça dos céus agora, irmãos, alguma dispensação de Deus sobre aqueles que podem suportar. Bendito seja o Senhor. Se tu puderes suportar a glória de Deus, seja revestido agora do seu poder e dos seus dons celestiais. Santo é o Senhor. E não te entristeça e nem desanimes de saber que os dias neste mundo são aflitivos, são angustiantes. Isso não é novidade para ninguém, o pecador também sabe. Mas alegra-te na esperança da vida eterna, que tem alegria, tem consolação, tem manifestação de Deus, tem exaltação ao teu ser espiritual. A tua carne vai murchando e vai pendendo para a terra de onde ela foi tirada. Porque diz aqui o salmista: quantos são os dias do teu servo? Quando me farás justiça contra os que me perseguem? Os dias do teu servo são poucos. Mas se considerarmos que para aquele que está dentro de nós tem os dias da eternidade, sirva esta promessa desta noite que o Senhor nos faz: eu vos guardarei todos os dias da vossa vida. Deus seja louvado.